Olá, eu sou José Júnior, JJ. Hoje vamos falar sobre a Portaria 58 de abril de 2020. Como vocês podem observar, ela traz a regulamentação da operacionalização dos serviços socioassistenciais nesse momento da pandemia oriunda da Covid-19. Isso é de fundamental importância para que nós, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, tenha conhecimento para que as nossas intervenções venham de acordo com os preceitos e as fontes legais. Acompanhem comigo. Esta portaria é muito interessante porque ela traz um embasamento, uma segurança jurídica para as intervenções nas esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal, no que se refere à regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais do Sistema Único de Assistência SUAS, ok? Sobretudo, no enfrentamento dos resultados oriundos da pandemia da Covid-19. E nesse aspecto é interessante nós termos clareza do que vem a ser e quais são as características dos benefícios eventuais. Então, uma das características é a temporalidade, ou seja, ela tem um começo e um fim. Ela não tem por característica a sua continuidade a longo prazo. Como vemos aqui no item 3.2, os benefícios eventuais são garantidos desde 1993, com a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. E nesse é interessante que são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS, ou seja, é uma complementação das outras intervenções do SUAS. Por exemplo, o CRAS é o fortalecimento de vínculo familiar e societário, ou seja, a gente não pode restringir as intervenções do SUAS apenas para o repasse de bens materiais, bem materiais que eu digo, os bens eventuais, ok? Mas, na realidade, a gente também precisa compreender essas outras intervenções que vão além da questão material, que é o bem simbólico, relacional, de formação enquanto ser social, ser autônomo, as suas responsabilidades, os seus direitos, ou seja, o caráter pedagógico das intervenções. E são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de três momentos, se assim a gente pode dizer: nascimento, morte e as situações de vulnerabilidade. E elas podem ser temporária ou de calamidade pública. Então é de fundamental importância os municípios regulamentarem os seus benefícios eventuais e aí trazer para a operacionalização, ou seja, para a prática, quais são as diretrizes a serem seguidas, conforme consta já nos ordenamentos jurídicos de cunho federal, conforme nós temos na LOAS, ou seja, Lei Orgânica da Assistência Social, conforme aqui já mencionamos. Porém, a questão de calamidade pública, ela não é entendida ou verbalizada por mim, trabalhador do SUAS, ou pelo munícipe, pela pessoa. Mas é preciso que o próprio poder público, ele reconheça essa situação anormal. E aqui coloca advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, que é o caso, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive a
incolumidade ou à vida de seus integrantes. Ou seja, é o que nós estamos presenciando, essa questão do isolamento social em detrimento da epidemia oriunda da Covid-19. A família residente nesse contexto, nessa realidade, certo? E é aí que mora a grande participação dos benefícios eventuais. Quer ver no item 3.5? Leia comigo. Nesse sentido, as normativas federais identificam as calamidades públicas como situações que causam perdas, riscos e danos à integridade pessoal e familiar, razão pela qual demandam respostas imediatas do poder público, como a prestação de benefícios eventuais. E é nesse sentido que precisamos chamar a atenção, porque é possível verificar que muitos gestores não estão preparados para a intervenção referente à calamidade pública. E também muitos políticos que interferem também nesse contexto, que quer criar um palco para fins eleitoreiros, né? Então, quer dizer, o munícipe que eu atendo lá na ponta, de repente no CRAS, no CREAS ou em alguma instituição, é o mesmo que vai, de repente, à Câmara dos Vereadores solicitar um olhar diferenciado pelo serviço ou pelos servidores, pelos trabalhadores. E aí vem aqueles encaminhamentos indicativos, atenda. Isso não é fazer uma política pública. Até quando a gente vai estar à frente desse contexto? E, obviamente, na medida que esse munícipe que vai atrás da Câmara dos Vereadores solicitar uma análise diferenciada, além de desconstruir a política, também enfraquece a equipe que está lá na ponta, que entende sobre a política, onde todos deveriam tratar ou serem tratados de maneira equilibrada, que é o princípio da equidade. Só que o que acontece? Aquele munícipe que tem força para ir até a Câmara dos Vereadores, ele já tem um certo posicionamento social. Mas e aquela família, aquele sujeito, aquele grupo que, por exemplo, não tem o privilégio geográfico de transitar pela cidade, ou de repente não tem essa mobilidade social, relacional, de repente acessar os serviços. Por isso é de fundamental importância nós, nesse momento, focarmos as nossas intervenções, sobretudo para as famílias, para as pessoas que não conseguem acessar os serviços, que aí eu chamo dos invisíveis. Porque é muito cômodo eu estar no meu local de trabalho e atender também quem vem até mim. Por isso que a regulamentação dos benefícios eventuais é de fundamental importância, porque isso dá rigor a um método, a uma metodologia, a um instrumento de trabalho, né? Porque os benefícios eventuais é um complemento da intervenção. Então, quer dizer, se os serviços não tiverem integrados, de repente uma mesma família vai ser atendida 1, 2, 3 vezes, enquanto outra família, de repente, não vai ser atendida por nenhum serviço e por nenhum benefício eventual. Então, é preciso, neste momento, nós sabermos trabalhar em conjunto com, de fato, a rede de proteção, seja pertencente ao poder público ou, de repente, à sociedade civil organizada. Porque, de repente, os sistemas eles não se conversam, então, as instituições não se conversam, e aí as famílias conseguem acessar diversos benefícios, e aí não estou culpabilizando a família. Na realidade, nesse contexto, não há culpado. Nós precisamos focar na gestão. O que entendemos por benefícios
eventuais, o que entendemos por rede e qual é, no caso, o nosso posicionamento enquanto trabalhadores que fazemos a mediação entre o direito, instituições e munícipes. Então aqui fica a minha dica, a Portaria 58 de 15 de abril de 2020. Vamos se apropriar, ler, não é verdade? Para que as nossas práticas, de fato, elas caminhem para uma fundamentação, para uma base que não seja o achismo e aí se construa, de repente, várias políticas de acordo com quem operacionaliza. Porque isso é muito ruim para a própria política de assistência social. Então, de repente, numa instituição acontece de um jeito, em outra instituição acontece de outro, né? Não pode acontecer essa questão. E como isso vai ser dirimido, diminuído? Conosco, é lendo, é conhecendo, é buscando informação, porque nós vivenciamos o cotidiano como prática profissional, por exemplo. Ou a gente vive o cotidiano e ele é extremamente dinâmico. E a burocracia, muitas vezes, do sistema é feito pelas pessoas que operacionalizam o sistema. Sobretudo porque muitas falas estão baseadas no achismo, né? E nós precisamos fazer a praxis, a interlocução entre a teoria e a prática e entender a formação sociohistórica dessa política de fundamental importância, que é uma política de meio, né, que integra outras políticas. Ela não pode ser uma ilha. Se de repente essa ilha exista na assistência social, é preciso construirmos pontes. E não é uma profissão, não é uma pessoa. A gente precisa saber trabalhar com os conselhos de direito, porque eles operacionalizam, fiscalizam e é um espaço para as vozes serem ouvidas. Então o canal Descomplicando fica com essa dica de hoje. Até a próxima!